Você crê na segunda vinda de Cristo? E se sim, o que você tem feito para cooperar com esse dia? Se você gostaria de saber um pouquinho mais de como que a gente pode preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo, fique nesse vídeo. Roda a vinheta! Família, povo de Deus, privilégio estar aqui para poder gravar mais um vídeo a respeito do nosso livro. E hoje nós falaremos um pouquinho a respeito do capítulo 8, que fala sobre preparar o caminho para a volta do Senhor. Bem, se você nunca ouviu falar sobre esse assunto, eu gostaria de dizer que esse é um dos assuntos que mais me fascinam nas Escrituras, que é parar para pensar que um dia aquele que veio, Jesus, vai voltar para poder habitar no nosso meio. Então nós queremos falar um pouquinho não só da importância que isso tem na teologia cristã, um aspecto da segunda vinda de Jesus, mas como que essa realidade, essa verdade influencia de maneira prática no nosso dia a dia. Quando você vai ler a segunda carta de Pedro no capítulo 3, onde o apóstolo Pedro está desenvolvendo a respeito do dia do Senhor, ele vai dizer que visto que tais coisas serão desse jeito, ele está falando de todo um aspecto que iria acompanhar ou anteceder a vinda do Senhor. O apóstolo Pedro ele vai fazer uma pergunta que ela tem me chamado bastante atenção. Ele vai dizer, visto que as coisas serão dessa maneira, que tipo de pessoa é necessária que vocês se tornem? Ou seja, Pedro está desenvolvendo a ideia de que a segunda vinda de Jesus, a sua volta para a terra, ela deve produzir em nós uma maneira de viver que seja coerente com essa espera. Você vai perceber que Pedro vai continuar a sua carta dizendo que nós devemos viver de maneira santa e piedosa, aguardando e apressando a vinda do Senhor. Ou seja, Pedro não está só apenas dizendo que nós devemos acreditar que Jesus vai voltar, mas que essa realidade deve produzir em nós um anseio profundo. A ideia que Pedro estava tentando trazer nesse texto era que nós deveríamos viver todos os dias da nossa vida como se eles fossem vividos na expectativa e na iminência da volta de Jesus. O próprio livro de Apocalipse, no capítulo 22, vai dizer que essa expectativa, essa vontade, vai se tornar um clamor da igreja juntamente com o Espírito, clamando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ou seja, esse clamor é um clamor que ele vai tomar conta do coração da igreja, a fim de esperar o retorno de Jesus. E quando olhamos para as Escrituras, nós percebemos que existem inúmeras pessoas que nos incentivam a viver a nossa vida em função desse grande dia, o dia do Senhor. E dentre elas nós vemos João Batista. João Batista era alguém que, como nós, viveu em um período de transição de eras. O que você quer dizer com isso, Wagner? Bem, João Batista vivia em uma era onde ele aguardava a vinda de Jesus no futuro, mas ele ainda não havia presenciado a sua vinda no presente. Ou seja, João Batista anunciava, aguardava, esperava algo que ainda viria, que no caso foi a primeira vinda de Jesus. E assim como nós, a igreja de Cristo na terra, que tem a certeza que Cristo já veio uma vez no presente, ainda assim aguardamos o seu retorno pela segunda vez. O que nós queremos fazer hoje, o que eu queria desenvolver com vocês, era pensar 3 aspectos da vida de João Batista, que testemunham, que caracterizam pessoas que esperam e que aguardam e que estão trabalhando para preparar o caminho para a vinda do Senhor. E para isso, eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 1, para a gente falar dessa primeira característica de João Batista no intuito de preparar o caminho para o Senhor. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. E assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão de pecados. Bem, a primeira característica que o texto nos diz que João Batista desenvolveu para preparar o caminho para o Senhor é de ser um mensageiro. Para você poder entender um pouquinho mais a respeito do que o texto está dizendo, esse texto faz referência a uma promessa que estava escrita no livro de Isaías, de que antes da primeira vinda do Messias, ou seja, de Jesus, ele enviaria alguém para poder preparar o caminho e anunciar a sua vinda. Então João Batista se tornou esse mensageiro, esse arauto dessa realidade que era a primeira vinda de Cristo. Quando você vai estudar a vida de João Batista, você percebe que ele desenvolveu todas as suas atividades no intuito de anunciar essa boa nova, que era da primeira vinda de Jesus. Assim também nós, como a Igreja de Cristo, devemos anunciar que existe uma realidade maior do que nós, que é a da segunda vinda de Jesus. A Bíblia diz em João, no capítulo 3, que João Batista disse que era necessário que Cristo crescesse, que ele diminuísse, porque mais importante do que a sua própria vida, do que a sua própria
própria mensagem, era se tornar um mensageiro que tinha a ver com a grandeza de Jesus. Em Lucas, no capítulo 5, você vai ver que João Batista ele passava durante muito tempo jejuando e orando a fim de se tornar esse mensageiro que carregava essa realidade de anunciar a grandeza de quem Jesus era. Ou seja, a primeira característica que nós devemos nos tornar é ser um mensageiro, alguém que anuncia, que proclama essa realidade que é a segunda vinda de Jesus. Agora que vimos que o primeiro aspecto que caracterizou a vida de João Batista e que também deve marcar a nós como igreja é sermos um mensageiro da boa nova da vinda de Jesus, o segundo aspecto que nós queremos desenvolver com vocês e que também caracterizou a vida de João Batista é de possuir uma mensagem. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo em Lucas no capítulo 3, no versículo 7. E João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostrem o arrependimento. Bem, como nós sabemos, todo mensageiro carrega uma mensagem, e a mensagem que o texto nos diz que João Batista carregava era uma mensagem de arrependimento. João diz que existiria um dia, e com certeza esse dia fala da segunda vinda de Jesus, que a ira vindoura, que a ira de Deus iria vir sobre a terra, e que nós precisávamos urgentemente nos arrepender. Você vê João Batista durante toda a sua trajetória terrena, repreendendo publicanos para que eles não cobrem impostos indevidos, repreendendo os soldados romanos para que eles não pratiquem extorsão e nem usem da sua força para poder abusar da sua autoridade. E João denuncia o pecado e convida todas as pessoas, todas as classes, todas as tribos, para que elas possam se arrepender e se achegarem a Jesus. Nós também, como igreja, somos convidados a carregar essa mensagem. A mensagem do arrependimento é uma mensagem que inclusive o próprio Jesus desenvolveu no seu ministério terreno. As escrituras vão dizer que Jesus passava de cidade em cidade dizendo: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Então que nós, como igreja, assim como João Batista, no intuito de preparar o caminho do Senhor, possa convidar as pessoas a se arrependerem das suas más obras e se voltarem para Deus. Bem, agora que já vimos que João Batista era um mensageiro que possuía uma mensagem clara a respeito da segunda vinda de Jesus, nós queremos falar sobre o último aspecto da vida de João, que ele era também uma pessoa que tinha uma missão muito bem definida. E para isso eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em Mateus no capítulo 3. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. E ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Bem, toda essa vida que João Batista desenvolveu, sendo um mensageiro que proclamava uma mensagem de arrependimento, tinha um alvo, tinha uma finalidade, que era desenvolver a missão de batizar pessoas. Nós sabemos que o batismo no Novo Testamento, ele sinaliza algo muito importante na vida do cristão, que é a morte para uma vida de pecado, ou seja, o arrependimento dessas obras mortas, e um novo nascimento para uma nova realidade no Espírito. Agora não mais segundo a carne, mas segundo Deus. Então João Batista ele tinha uma missão clara de ir em direção às pessoas e de fazer com que elas fossem inseridas nessa realidade de novo nascimento, de vida de arrependimento. Mas ele está dizendo que embora ele fosse aquele que batizasse com água para arrependimento, depois dele viria alguém que promoveria um batismo ainda superior, não apenas uma expressão externa de algo que estava acontecendo, mas uma mudança interior, um batismo que aconteceria por meio do Espírito de Deus. E João Batista tem essa missão. Ele prepara as pessoas para que elas possam receber uma realidade superior que viria do próprio Jesus quando ele viesse à Terra. Então nós somos como João Batista. Nós estamos indo em direção às pessoas, porque nós sabemos que é só em Cristo que elas podem encontrar, por intermédio dessa nossa missão de evangelismo, de anúncio da palavra de Deus, uma realidade superior, não só de arrependimento externo, mas de mudança interior por meio de um batismo que elas receberão do Espírito Santo. Por fim, eu gostaria de te incentivar a abrir a Bíblia e estudar um pouquinho mais a respeito da história de João Batista. João Batista ele é um sinalizador a respeito de coisas que nós, como igreja, devemos desenvolver para que a gente consiga expressar com a nossa vida não só a nossa crença em relação à vinda de Jesus, mas o nosso compromisso com essa verdade que as Escrituras trazem. Nós precisamos todos os dias nos lembrar que nós temos uma mensagem e que por termos uma mensagem, nós somos mensageiros
mensageiros dessa realidade da segunda vinda e que por causa disso nós temos uma missão, a missão de propagar o evangelho de Deus, de irmos em direção às pessoas, de batizarmos ela, como Jesus diz em Mateus 28, na realidade do Pai, do Filho e do Espírito, tendo a certeza que Deus deseja salvar almas e que esse é o impulso e a nossa missão como corpo de Cristo na Terra. Bem, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar para o máximo de pessoas que você puder. Ativa o sininho. Se você tem alguma dúvida, não esquece de escrever aí embaixo para a gente poder conversar. E não se esqueça que a tenda é um lugar para todos aqueles que amam a presença de Deus. Não se esqueça, prepare um caminho para o Senhor. Deus abençoe.